Graça e paz, irmãos. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto ao nosso Deus. Você seja bem-vindo nessa noite e separe esse momento. Como nós costumamos dizer, separe esse momento, pegue a sua Bíblia, reserve esse momento para estar falando e prestando culto a Deus. Mesmo que estamos aí de forma virtual, mas ligados num só Espírito. Tá? E eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor em Salmos de número 29. Abra sua Bíblia no Salmo de número 29, Salmo de Davi. Diz assim a palavra do Senhor: Deem ao Senhor, ó filhos de Deus, deem ao Senhor glória e força, deem ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas, o Deus da glória troveja. O Senhor está sobre as muitas águas, a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade, a voz do Senhor quebra os cedros, sim, o Senhor despedaça o cedro do Líbano. Ele faz o Líbano saltar como um bezerro e o monte Hermon pular como boi selvagem. A voz do Senhor produz chamas de fogo, a voz do Senhor faz tremer o deserto, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz, a voz do Senhor faz dar cria às corças e desnuda os bosques, e no seu templo tudo diz glória. O Senhor governa o dilúvio como rei, o Senhor governa para sempre, o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz, aleluia, glórias ao nome do Senhor. Esse é o momento de nós estarmos dando glória ao Senhor, a esse Deus Todo-Poderoso. Ele tem o governo de tudo, tudo está sobre as suas mãos, Ele está sentado no seu alto, sublime trono, governando tudo e todos. Como o salmista vai dizer, o Senhor governa o dilúvio, os dilúvios, o Senhor é rei, o Senhor governa para sempre. E a esse Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu quero orar com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Pai, nós te agradecemos por essa noite, por mais esse momento aqui juntos, em um só Espírito, Senhor. Nós damos glórias ao Teu nome. Nós te agradecemos por esse momento, por esse privilégio, Senhor, de poder bendizer o Teu nome, adorar o Teu nome, Senhor. Quantos queriam estar nesse momento respirando bem, sem ajuda de aparelhos, e nós estamos aqui, Senhor, e somos gratos a Ti por isso, e por isso nós rendemos todo o nosso louvor, o nosso culto, a nossa vida a Ti. Seja adorado, Senhor, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Vamos estar louvando ao Senhor com o nosso ministério de louvor. Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor.
Irmãos, graça e paz, que bom que você está aí nos acompanhando nesse culto abençoado. E hoje está conosco para trazer a palavra de Deus o nosso irmão pastor Davi Lago. Com alegria, recebemos aqui, pastor Davi vem para cá. Creio que Deus vai falar através dele mais uma vez. Falou hoje pela manhã, foi uma mensagem muito abençoada e uma mensagem abençoadora, quando falou sobre a importância de nós apresentarmos o nosso serviço ao nosso próximo como forma de amor, do amor de Deus que está em nós. Vamos ouvir a mensagem através do seu servo, vamos orar por ele. Senhor nosso Deus, aqui está o teu filho Davi Lago, nós queremos pedir a tua bênção sobre a sua vida, queremos pedir que o Senhor o unja e fale através do teu servo a todos nós, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz, queridos irmãos, é uma alegria estarmos juntos mais uma vez, sempre uma grande bênção participar aqui na Igreja Presbiteriana em Piraquara, Rio de Janeiro. Trago o abraço da Primeira Igreja Batista da cidade de São Paulo, nossa congregação, também do nosso pastor Paulo Eduardo, ao reverendo João e os amados irmãos. Queridos, gostaria de ler o Evangelho de Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28. Marcos, capítulo 12, a partir do verso 28, é um texto sobre o maior mandamento. Diz assim: um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe: de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus: o mais importante é este: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. E o segundo é semelhante: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que estes. Muito bem, mestre, disse o homem, estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo entendimento e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse: você não está longe do reino de Deus. E daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Que essa palavra, então, ela encontre em nosso coração terra boa para frutificar em nome de Jesus. Amém, queridos? Esse texto, obrigado, querido, esse texto ele é muito direto. O Evangelho, ele apresenta o que Deus espera de nós de um modo muito claro. Não é uma neblina, não é uma coisa enevoada, não é algo confuso, não, é algo claro, simples e muito direto. Um homem perito na lei, um sujeito que era um escriba, alguém que conhecia as escrituras hebraicas, foi enviado pelo partido dos fariseus para provar Jesus, testar Jesus. E então ele pergunta: mestre, qual que é o maior mandamento de todos? Eles estavam atrás de algum pronunciamento de Jesus, de alguma palavra de Jesus que pudesse ser usada contra o próprio ministério de Jesus. Então os fariseus, eles são caracterizados como pessoas mesquinhas, como pessoas que não são honestas, insinceras, que fazem trapaças, perguntas com objetivos escusos. Mas Jesus responde então abertamente:
Jesus responde de um modo claro, cristalino, que a nossa vida seja assim, que as nossas palavras sejam sim, sim, não, não, mesmo que os outros tenham interesses malignos, o nosso dever e a nossa responsabilidade diante de Deus, diante das pessoas, é a integridade, o caráter. E Jesus então responde: o maior mandamento é aquele que está escrito: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, todas as forças. E o segundo é: ame o próximo como a si mesmo. Jesus então cita o texto de Deuteronômio, capítulo 6, verso 4, e o texto de Levítico, capítulo 19, verso 18, como um mandamento que continua no outro. Amar a Deus leva o amor ao próximo. Gente, se o próprio Jesus definiu o amor a Deus e o amor ao próximo como o principal da nossa vida, se Jesus afirmou isso, nós devemos aprender melhor o que significam essas palavras. Se isso aqui é o principal, o mais importante, de acordo com o próprio Jesus, como é possível nós vivermos então a vida cristã sem levar a sério essas palavras? Então, queridos, nessa mensagem, essa noite, nós vamos estudar cada uma dessas palavras que estão aqui nesse comando de Jesus, para que sejamos então obedientes. É interessante que são mandamentos. Se são mandamentos, eles são passíveis de serem obedecidos ou desobedecidos. Eu gosto muito de uma frase do reverendo Elben Len César, já está com o Senhor, foi pastor na igreja presbiteriana em Viçosa, servo de Deus. Ele disse assim: não se pode esperar indefinidamente a vontade de amar, mas devemos cultivar o amor. Olha que interessante, nós não podemos, enquanto pessoas que amam Jesus, ficar sentados esperando um dia ter algum insight, alguma ideia, alguma vontade, algum ímpeto para amar. Não, ativamente devemos obedecer. Se é um comando, ele pode e deve então ser obedecido por cada um de nós. Lembrando ainda Filipenses 2, verso 13, que diz assim: pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes tanto o desejo como o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Amém, queridos? Então, vamos estudar como que podemos amar a Deus, amar as pessoas. Primeira palavra é a palavra então coração, o amor vertical, o amor a Deus, amar a Deus de todo coração. O que é o coração na Bíblia? Queridos, o coração, ele é leb no hebraico e cardia no grego, a palavra coração no Antigo e no Novo Testamento. E a Bíblia apresenta o coração como um símbolo da vida inteira. Coração é quem nós somos. Coração é quem é você por inteiro. Por isso que ele aparece com muita ênfase em textos bíblicos, incluindo amar a Deus de todo o coração. O coração é o resumo, é a síntese de tudo que nós somos, é o símbolo da nossa própria vida. A Bíblia diz algumas outras coisas mais específicas sobre o coração. Por exemplo, ela diz em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 12, que o coração é o abrigo dos nossos pensamentos mais íntimos, diferente das aparências. Coração é o mais profundo do nosso ser, aquilo que às vezes não aparece tão claramente do lado de fora. O texto tão conhecido de 1 Samuel: o homem vê as aparências, mas Deus vê o coração. Então nós somos chamados a amar a Deus do mais profundo do nosso ser, de todo o coração, mais do que apenas as aparências, mais do que honrar a Deus com os lábios, porque às vezes o coração está longe de Deus. Então é amar a Deus de dentro para fora, é amar a Deus do profundo do coração. A Bíblia fala também que o coração, ele sem Deus, ele está no pecado. Mateus capítulo 15, verso 18. Mas por outro lado, a Bíblia fala que esse nosso coração, esse nosso profundo, que está em pecado, que está distante de Deus,
diz em Provérbios 23, verso 15, que esse coração pode ser moldado. Então, a vida cristã é um convite para amar a Deus, para moldarmos o nosso coração conforme a vontade de Deus. Provérbios 23, o verso 15, eu vou ler aqui, meus amados irmãos, diz assim: meu filho, se o seu coração for sábio, o meu coração se alegrará. Então a Bíblia fala que o nosso coração pode crescer em sabedoria. Outra afirmação sobre o coração é Provérbios 22, verso 17, que diz assim: preste atenção, ouça o ditado dos sábios e aplique o seu coração ao meu ensino. Então a Bíblia fala que o profundo da nossa vida deve amar a Deus. Mas como que isso é possível? Moldando o coração, aprendendo com a palavra de Deus. Guardei no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Salmo 119. Pastor Charles Spurgeon disse certa vez: o mais importante que existe, a palavra de Deus. No local mais importante, o nosso coração, com o objetivo mais importante: ser santo, agradar a Deus, alegrar o coração do próprio Deus. A saída para o coração humano é receber então a palavra, é não endurecer o coração. Não seja então uma pessoa de dura cerviz, não feche o seu coração para a palavra, ao contrário, abra o seu coração para a palavra. A parábola do semeador diz que o nosso coração tem que ser terra boa, terra que frutifica, não pedregulhos, não um coração seco, não um coração cheio de espinhos. Mas Jesus, ele elogia um coração que se assemelha a uma terra boa, um coração então aberto à palavra de Deus e não às mentiras. É muito interessante que Atos 5, verso 3, Ananias e Safira, está escrito que o apóstolo Pedro repreendeu aquele casal. Ele diz: como que vocês deixaram o diabo colocar mentira no coração de vocês? Está escrito assim: então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Às vezes nós queremos enganar as pessoas e às vezes nós pensamos que podemos até mentir ao Espírito Santo. Nós achamos que nós podemos enganar o próprio Deus, e a Bíblia está dizendo que Deus conhece os nossos corações, Ele conhece o mais profundo do nosso ser, Ele revela o que está dentro dos nossos corações. Então, a mentira do diabo, como você deixou que o Satanás enchesse o seu coração, que possamos encher o coração com a palavra de Deus. É assim que nós vamos amar a Deus de todo o coração. Não é depositando só lixo, entulho, mentira, o diabo no coração, porque aí vai ter mentira na nossa vida. A boca fala do que está cheio o coração, e se você só enche a tua vida, só enche o teu coração do que não presta, só vai sair o que não presta, só vai sair reclamação, mentira, murmuração. Portanto, como diz Hebreus capítulo 13, verso 9, que possamos fortalecer o nosso coração na graça de Deus, que sejamos então essas pessoas. Esse é o caminho que a Bíblia apresenta, a saída de Deus, para que possamos então amá-lo de todo o coração, recebendo a palavra, acolhendo a palavra, não endurecendo o coração para a palavra e fortalecendo o coração. Diz assim na palavra de Deus, Hebreus 13, verso 9: não se deixem levar pelos diversos ensinos estranhos. É bom que o nosso coração seja fortalecido pela graça e não por alimentos cerimoniais, os quais não têm valor para aqueles que os comem. É com integridade no coração, a graça de Deus, amém? Mas Jesus diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração e amar a Deus de toda a alma. E alma é outra palavra muito importante na Bíblia. No hebraico, no Antigo Testamento, é a palavra nefesh. No Novo Testamento, é uma palavra muito conhecida de todos nós, é psique,
de onde a gente fala de psicologia, psique, alma. Então Deus fala que nós devemos amar a Deus de toda psique, de toda nefesh, de toda a nossa alma. O que a Bíblia ensina sobre a alma? A Bíblia fala que a alma é a sede da nossa personalidade. É como se fosse o nosso aspecto imaterial, os nossos estados de espírito, as nossas emoções. Tudo isso na Bíblia é associado a essa palavra alma. A Bíblia diz então que a nossa alma, no Salmo 42, ela pode ficar feliz, ela pode ficar triste. Olha só, Salmo 42, verso 5, fala que a alma pode ficar irritada, fala que a nossa alma pode ficar satisfeita. Lamentações capítulo 3, verso 20, Salmo 131, verso 2. A Bíblia fala que a nossa alma pode ficar com esperança, a nossa alma pode ficar à deriva sem esperança. Hebreus capítulo 6, verso 19. Então a Bíblia fala que a nossa alma é assim, ela pode estar feliz, triste, esperançosa, depressiva, e Jesus fala que não interessa a situação, a nossa alma tem que amar a Deus. Não interessa a situação da nossa alma, ela tem que ser canalizada, os nossos desafios na alma, para a glória de Deus, e não para o pecado, e não usar a alma, e não ter uma alma que se rende diante dos desejos pecaminosos. A Bíblia fala, por exemplo, em 1 Pedro capítulo 2, verso 11, diz assim, que existem desejos que militam contra a nossa alma. Pessoas então que se rendem a esses desejos. Pessoas então que, ao invés da alma ser fortalecida na esperança da palavra, a palavra fé na palavra de Deus, a Bíblia então diz que a nossa alma tem que ter fé. É muito interessante que a fé é a âncora da nossa alma, senão a nossa alma fica à deriva, senão a nossa alma vai para qualquer vento de doutrina, senão as circunstâncias fazem o que quiserem com a nossa alma. Então a Bíblia fala que a palavra tem que estar no coração, e ela vai frutificar. E a Bíblia fala que a fé tem que estar, a alma tem que estar ancorada na fé em Deus, fé na palavra de Deus, e assim nós vamos amar a Deus de toda a nossa alma. A alma, Jesus ensinou, é mais importante que o alimento. Lá em Mateus capítulo 6, verso 25, quando Jesus fala, não é a vida mais importante que o alimento, a palavra que está ali é a palavra alma, psique. Não é o psique, a alma, a vida é mais importante que o alimento. Jesus ensinou que existem prioridades na nossa vida. O corpo é mais importante que a roupa, e a vida, a alma é mais importante que as coisas, que o alimento. Então priorize a tua alma na presença de Deus. Não deixe a sua alma solta. Não entregue, não, como diz na versão, as pessoas no dia a dia, provérbio popular, não venda a tua alma. Não venda a tua alma, não entregue a tua alma de bandeja. Ao contrário, está escrito que a nossa vida, a nossa alma tem que estar na presença de Deus. Se você deseja nesse final de ano, querido irmão, querida irmã, mais tranquilidade, ame o Senhor de toda a sua alma. Ame o Senhor de todo o teu coração, ame o Senhor de toda a tua alma. E Jesus fala que nós devemos amá-lo de toda a nossa mente, de todo o nosso entendimento. E aí é muito mais simples a palavra entendimento, é muito mais próximo da linguagem comum que nós usamos hoje, mente. No Antigo Testamento, uma das palavras para mente é a palavra biná, e no Novo Testamento em grego é a palavra dianoia. E mente é isso mesmo, é o nosso raciocínio, a nossa percepção, a nossa memória, a nossa capacidade de lembrar as coisas, a nossa capacidade de pensar planos para o futuro, a nossa capacidade de perceber o que está acontecendo. Olha que interessante, Jesus fala que nós temos que usar tudo isso amando a Deus. Amando a Deus com a minha memória, amando a Deus com os meus planos, amando a Deus com aquilo que eu percebo, com o meu discernimento. Jesus fala, ame a Deus do seu coração, ame ao Senhor de toda a sua alma, e ame ao Senhor de todo o seu entendimento. A Bíblia afirma que o nosso entendimento pode estar afastado de Deus. A Bíblia fala de vãs filosofias.
A Bíblia fala de ensinamentos que confundem, sofismas, que confundem a nossa mente. Quantas heresias sendo pregadas em púlpitos brasileiros, que Deus tenha misericórdia da nossa igreja. Pessoas sem a menor responsabilidade pastoral, espiritual, bíblica, nenhum compromisso com a palavra de Deus, nenhum compromisso, vão inventando conforme a cabeça deles, descolando completamente do que está tão claro nas Escrituras. Isso gera pecado, isso gera tristeza nas famílias, isso gera confusão na mente de jovens, e o resultado disso é o pecado, o resultado disso é destruição de vidas. Por isso que o nosso entendimento esteja firmado em Cristo Jesus. Diz assim, Colossenses capítulo 1, o verso 21, antes vocês estavam separados de Deus, na mente de vocês eram inimigos. Está vendo? Então é possível ter uma mente inimiga de Deus, um entendimento inimigo de Deus. Por isso que nós devemos amar a Deus, o lavar do sangue de Jesus sobre as nossas mentes. 1 Pedro capítulo 1, verso 13, fala que a nossa mente deve ser preparada. Prepare a sua mente nesse final de ano. Prepare a sua mente com a palavra de Deus. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Sabe qual que é um dos textos mais diretos da Bíblia inteira sobre como usar a nossa mente para a glória de Deus? Filipenses capítulo 4, verso 8. Olha que interessante. Finalmente, irmãos, olha o que tem que estar na nossa mente. Tudo que for verdadeiro. É interessante. A primeira marca da nossa mente, o que é verdade. Não coloca mentira na tua cabeça, não coloca delírio, mas a verdade, a palavra de Deus é a verdade. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Olha que interessante. É assim que nós vamos amar a Deus de toda a nossa mente, enchendo a mente com o que está escrito aqui, o que é correto, o que é puro, o que agrada a Deus, tem boa fama, o que é verdadeiro. Essa é a terceira marca do amor que Jesus está nos ensinando a amar a Deus de todo o entendimento. Como disse um dos pais da igreja, Jerônimo, fazer do peito uma biblioteca de Cristo, guardar a palavra de Deus na vida, guardar a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, de dia e de noite, meditar na palavra de Deus, ruminar a palavra de Deus, e aí você começa a amar a Deus com o seu entendimento, ao invés de usar a mente para planejar o mal. Romanos 1, Paulo adverte que uma das marcas das pessoas sem Deus, eles vivem maquinando o mal, eles inventam maneiras de praticar o mal. Queridos, Jesus ele fala que nós devemos também amar a Deus de toda a nossa força, e força também é uma expressão que aparece no Antigo e no Novo Testamento, muito parecido com o português. Força é a parte que nós tocamos na vida, é agora o aspecto tangível, é o serviço. Força é a palavra no hebraico, ou a palavra iakel, e no grego é a palavra iskos, que significa poder, que significa luta, que significa combate, que significa ação, serviço. Olha que interessante, Jesus está dizendo que o mais importante na nossa vida é amar a Deus com todo o nosso combate, com toda a nossa luta, com todo o nosso movimento, com toda a nossa ação. Ou será que nós temos usado todas essas possibilidades para o pecado, como instrumentos de injustiça, para agredir vidas, para atrapalhar vidas? Jesus está nos colocando de volta no prumo, de volta no eixo. Vamos encerrar esse ano, vamos iniciar um novo ano servindo a Deus, amando o Senhor com nossa força, entrando nas batalhas de Deus. Combati o bom combate. Existem combates errados, existem irmãos e irmãs que entram em combates que Deus não pediu para entrar, e está lá gastando energia, gastando a paciência, destruindo, devastando a própria energia com aquilo que não edifica ninguém. Então Jesus ele mostra
o poder do amor a Deus. Quando nós então amamos a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, com toda a nossa força, nós nos tornamos semelhantes a Deus e nós começamos a amar o próximo. É muito interessante porque a pergunta foi feita para Jesus no singular: qual é o maior mandamento? Mas Jesus, na sua resposta, extravasou para o segundo mandamento, mostrando que eles estão muito próximos, mostrando que o amor a Deus, ele vai levar ao amor ao próximo. Eles são indissociáveis. O próprio Jesus associou um no outro e falou: olha, quanto mais você amar a Deus do coração, alma, entendimento, forças, sabe o que acontece? Você começa a amar o próximo como a si mesmo. O amor se torna a sua norma de conduta e não mais a violência, a reclamação. O amor vertical a Deus nos leva ao amor horizontal. Nós começamos a amar ao próximo como a si mesmo. Isso é muito importante. O amor a Deus é em primeiro, depois, em segundo, o amor ao próximo. Nunca devemos inverter as prioridades que Jesus colocou. Se nós começamos a amar as pessoas em primeiro lugar, estamos invertendo a ordem que Jesus estabeleceu. E aí a gente pode cair num evangelho antropocêntrico, que o ser humano está em primeiro lugar, e isso é condenado nas Escrituras. Nós somos chamados a amar a Deus. O amor a Deus não depende de nada. Agora, o amor ao próximo, ele depende do amor a Deus. Porque senão você às vezes começa a idolatrar seres humanos. Senão às vezes você começa a amar mais pessoas do que a Deus. E isso Jesus não ensinou em lugar nenhum. A Bíblia não ensina. É um ensinamento estranho às Escrituras. Não é doutrina, não é sã doutrina, é doutrina doente. Porque Jesus disse, em primeiro lugar, amar a Deus. E o segundo, o deutera, o segundo mandamento é semelhante, é amar ao próximo. Outro erro que não pode ser cometido é amar as pessoas de todo o coração, alma e entendimento. Não, esse amor irrestrito é somente a Deus. O próximo você vai amar como a si mesmo, mas o amor irrestrito é o amor a Deus, porque Ele é o Senhor, Ele é o único digno de receber essa adoração. Ele é o único digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor dEle, por Ele, para Ele, são todas as coisas. Então nós também não podemos confundir. Nós devemos amar os nossos irmãos, mas Jesus falou que de todo o coração, alma, entendimento e forças, somente Deus é digno desse amor. É uma das regras básicas do discipulado cristão. Quem não me amar acima da própria vida não é digno de mim. Jesus é quem disse. Quem não me amar acima do pai, da mãe, da esposa, do marido, do filho, da filha, do irmão, da irmã, e a própria vida mais do que a mim, não é digno de mim. Outro erro que nós não podemos cometer no amor ao próximo é pensar que amar ao próximo como a si mesmo é impor para o próximo o que eu desejo para mim. É diferente. Jesus não chamou você para impor o que você quer para você, para os outros. Amar ao próximo como a si mesmo é da mesma maneira que você deseja o melhor para a sua vida, para a sua família, para quem está perto de você. Jesus nos ensina a ter a mesma atitude com as outras pessoas. Então, não, eu gosto só de usar uma calça preta, e agora eu quero que todo mundo use uma calça igual a minha. Não é isso que Jesus está mandando. Ele não está mandando você impor o teu gosto. Jesus não está ensinando você a impor a sua preferência e achar que todo mundo tem que fazer igual a você. É o contrário. Ele está dizendo, da mesma maneira que você espera o melhor para você, deseja o melhor para os seus filhos, deseja o melhor. Uma pessoa em sã consciência, ela deseja o melhor para os filhos. Somente pessoas doentes, perturbadas, que vão querer. Qual pai que o filho pede pão vai dar pedra? Está escrito na Bíblia. Qual pai que o filho pede um peixe e vai dar uma cobra? Só uma pessoa que está pervertida da cabeça, doente da cabeça. Não é o normal. Efésios está escrito: ninguém jamais odiou a própria carne. Por isso que é importante também todas as ações da igreja, as ações de cuidado emocional da vida das pessoas. Nessa pandemia, quantas pessoas estão surtando? Quantas pessoas estão cometendo situações porque não estão bem emocionalmente, psiquicamente? E Jesus está ensinando então, não você ser uma pessoa desequilibrada, que vai impor, mas que vai amar da mesma maneira que você deseja o bem
para a sua vida, para sua mãe, para o seu pai, você ter essa atitude com as pessoas. E um último erro que é importante nós destacarmos, que deve ser evitado de acordo com Jesus, Jesus não disse assim, amar ao próximo ao invés de amar a si mesmo. Porque tem muitas pessoas que também, ele não cuida nada da vida dele, não, porque Jesus mandou amar o próximo e não posso cuidar da minha própria vida. É um pecado você não cuidar da sua vida. É uma responsabilidade divina você cuidar da sua família, da sua casa, dos seus pertences, ser um bom mordomo do teu tempo, do teu corpo, da tua vida. É um ensinamento bíblico muito claro, né? O apóstolo Paulo fala assim para Timóteo: olha, a pessoa que não cuida dos da própria família é pior que um descrente e negou a fé. O apóstolo Paulo fala para Timóteo: cuida de ti e da doutrina, persevera nesses deveres, porque fazendo isso, você salvará a si mesmo e os que te ouvem. Então é uma coisa, como que alguém vai ajudar alguém que está se afogando, se eu mesmo me afogar também? É uma coisa simples de entender. Então você não pode pensar assim, não, Jesus mandou eu cuidar dos outros. Esse é um altruísmo não bíblico. Esse negócio, você pode dar a sua vida para ser queimada, sem amor de nada valerá. Então o amor bíblico, eu amo a Deus, amo ao próximo como a mim mesmo. É a regra de ouro, é desejar para o outro aquilo que você espera que o outro faça também para você. E o que eu acho muito maravilhoso nesse texto é que Jesus, então, ele conecta esses dois mandamentos, Deuteronômio 6, 4, 5 e Levítico 19, 18, e Jesus afirma: olha, isso é o mais importante de tudo que está escrito na Bíblia inteira. A pessoa que está amando a Deus, amando ao próximo, ela está cumprindo a vontade de Deus. Por isso, queridos, o nosso convite essa noite é nós avaliarmos a nossa vida, amém, queridos? Hoje foi dia de ceia do Senhor, aqui na igreja presbiteriana, e é dia de examinarmos a nossa vida, é dia de refletirmos, é um momento apropriado. Senhor, estamos encerrando esse ano, e será que nós estamos fazendo o mais importante de tudo? Às vezes a gente só preocupa com coisas periféricas, e Jesus está falando, olha aqui, o mais importante, eu estou amando a Deus, de todo o meu coração, de toda a minha alma, de todo o meu entendimento, com todas as minhas forças, e estou amando as pessoas como a mim mesmo? Ou será que não, eu me amo acima de tudo? Ou será que eu não ligo para ninguém? Ou será que eu estou vivendo para o pecado? A oração é um momento maravilhoso na nossa vida, porque a oração nos faz ver o real valor das coisas. O momento de oração, de exame com Deus, ele reordena as nossas prioridades. Muitas vezes, algumas coisas que nos fascinam, algumas coisas que brilham, anestesiam o nosso pensamento, isso tudo se dissipa quando a gente está na presença de Deus. E nós nos colocamos na presença de Deus, e o nosso discernimento é restaurado, e aquilo que o próprio Cristo coloca como principal, se torna novamente o principal na nossa vida. As pessoas que se tornam apenas religiosas, elas se tornam hipócritas, legalistas, e começam a priorizar o que Deus não prioriza, e tem valores invertidos, valores confusos, não é? Coam um mosquito, engolem o camelo, e fazem as coisas da cabeça delas. Queridos, que esse seja um final de ano abençoado nas nossas vidas, que seja então um final de ano organizado pela própria palavra de Cristo. Quer saber o que é prioridade de Deus para a sua vida? Ame a Deus e ame ao próximo. Quer saber o que Deus espera de mim? Foi essa a pergunta feita. Jesus, o que é o mais importante de tudo? E Jesus foi muito claro: ame a Deus e ame ao próximo. Se é um mandamento, a Bíblia diz que nós prestaremos contas a Deus. Nós prestaremos contas a Deus. E está escrito que nós então devemos amar. A minha oração, queridos irmãos, é que então sejamos de fato mais amorosos. A fé cristã, ela se destaca na história da humanidade por ter legado ao mundo inúmeros exemplos concretos desse amor a Deus e amor ao próximo.
quando nós examinamos a base de cada uma das principais organizações no mundo que cuidam de outras pessoas, não há comparação possível entre a igreja cristã e qualquer outra organização da terra. Apenas para citar alguns exemplos do período moderno: a Cruz Vermelha, organizada por Henri Dunant, um protestante, a maior organização humanitária que atua nas guerras, ganhou 3 prêmios Nobel da Paz, incluindo o primeiro deles. Nós poderíamos citar os Alcoólicos Anônimos, que também foi montado por cristãos. Nós poderíamos citar o advogado católico que montou a Anistia Internacional, que defende os direitos humanos. Nós poderíamos citar até mesmo, queridos, o Greenpeace, a maior agência ambiental do mundo, organização não governamental que ajuda a conscientizar sobre o meio ambiente. Na fundação, um casal cristão de quakers, pacifistas, o Arvin e a Dorothy Stowe, pessoas de Deus que falaram: Deus mandou cultivar o jardim, nós temos que conscientizar as pessoas, temos que cuidar daquilo que Deus colocou. Esse é um modo de amar a Deus. E nós vamos examinando o Exército da Salvação, a maior organização que ajuda desabrigados na era moderna, fundada no século XIX por Catherine Booth, William Booth, na Inglaterra. E a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro das organizações. Aqui, a Igreja Presbiteriana da Piraquara, não é, pastor Reverendo João? Centenas de cestas básicas distribuídas. Foi dito hoje aqui, o irmão Léo até ressaltou, mais de 40 toneladas de alimentos, legumes, frutas distribuídos, porque esta igreja tem cumprido o seu papel de amar a Deus, que extravasa no cuidado e no amor ao próximo. É o amor de Deus, é o cumprimento do maior mandamento que nos dá a autoridade de Cristo na nossa vida. E aí você se torna então uma cristã cheia da presença de Deus, um cristão cheio da presença de Deus, preenchido com o amor de Deus. O amor de Deus então está nos seus olhos, está na maneira que você fala, está na maneira que você se relaciona, está até na maneira que você manda uma mensagem para alguém, está na maneira que você comenta um vídeo, está na maneira que você comenta uma notícia, o amor, ele pervade tudo que você faz. É isso que Jesus nos ensinou, e é isso que Jesus demonstrou na cruz do Calvário por todos nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amor é entrega, amor é doação, amor é renúncia, sacrifício, é o oposto do orgulho, é o oposto do individualismo, do egoísmo. Então, está escrito em Gálatas, para encerrar, irmãos, está escrito assim: olha, queridos, não usem a liberdade de vocês para devorar uns aos outros, mas para amar uns aos outros, para servir. Nós somos livres em Cristo para amar e jamais para devorar uns aos outros. Livres para amar a Deus, livres para amar ao próximo. Assim como o nosso coração bate por sístole e diástole, a nossa vida pulsa por amor a Deus e amor ao próximo. Amém, queridos? Vamos orar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra. E nós oramos nesse momento, Senhor. Queremos encerrar esse ano amando ao Senhor. Toda a nossa vida depende disso. Toda a nossa vida é inútil, é um castelo de cartas, é um castelo de areia, é um castelo sem fundamento algum, é um edifício infundado, na areia movediça, Senhor. Mas se nós praticarmos a Tua palavra, ouvirmos e praticarmos, a nossa vida está firmada na rocha, a nossa vida está firmada no Teu amor. Ó Deus, como diz a palavra, nós devemos estar arraigados e alicerçados em amor, plantados, enraizados no Teu amor. Nós oramos por cada família, Senhor, que haja perdão, que haja, Senhor, reconciliação, que cessem mágoas inúteis, irritabilidade, mas que, ó Deus, seja um final de ano de muito amor, muito perdão e muita reconstrução de vida. Ó Deus, a partir da Tua palavra, no nome santo de Jesus oramos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.
Glória a Deus. Que bênção, hein? Hoje foi bênção dobrada, não é? Davi Lago pela manhã, Davi Lago também pregando a palavra à noite. Nós agradecemos nosso irmão que veio lá de São Paulo, PIB de São Paulo, não é? Mande um abraço nosso aqui para o pastor lá também, para toda a igreja, Deus os abençoe. E para a esposa, Natália e Maria, a filhinha, Deus abençoe a família. Amém? Então, vamos orar? Vamos orar. Pai, muito obrigado por este culto. Nós te agradecemos por cada um dos teus filhos que nos acompanharam, que te cultuaram, mesmo estando em casa. Mas a tua palavra é muito clara, onde 2 ou 3 estiverem reunidos, e nós estamos reunidos num só Espírito e em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus, por este privilégio de cultuar ao Senhor. Entregamos este culto nas tuas mãos. Receba, Pai, em adoração ao Senhor, em louvor a Ti. Que o Senhor abençoe a todos nós. O Senhor abençoe as nossas casas, abençoe as nossas famílias, nos proteja e nos livre de todo o mal. Estenda a Tua mão agora, Pai, e abençoe cada irmão, cada irmã, cada uma das pessoas que nos assistem, em nome de Jesus. Chegamos mais um final de culto, meus irmãos, e tenho certeza que você foi ricamente abençoado pela palavra do pastor Davi Lago. Que essa palavra que foi semeada possa dar frutos na sua vida, 60, a 100, a 60 e a 30 por 1, para a glória do nome do Senhor. E esse momento é um momento de gratidão ao Senhor. Então nós vamos estar dizimando e ofertando. Mas antes eu quero te apresentar, se você ainda não conhece, né, não esteve acompanhando aí os cultos durante a semana, nós estamos com esse envelope de gratidão ao Senhor, tá? Envelope de oferta de gratidão pelo ano de 2020, pelo ano de 2021. Dentro desse envelope, você tem aí esse papelzinho branco aqui, ó. E em cima vai estar escrito assim, ó, motivos de gratidão pelo ano de 2020. Então, meus irmãos, com certeza você tem motivos de gratidão, motivos para agradecer ao Senhor. Você vai escrever aí o seu motivo de gratidão. E embaixo, na parte de baixo, está escrito aí, ó, pedidos de oração para o ano de 2021. Você vai escrever aí todo o seu pedido de oração. E você vai colocar dentro desse envelope, e vai trazer até a igreja. Você que por algum motivo não consegue vir à igreja, você vai ligar para a secretaria e falar, olha, eu queria fazer com que esse meu cartão de gratidão chegasse até a igreja, mas não consigo. Então você liga aqui para a secretaria da igreja e explica a sua situação, tá? De igual modo, você que ainda não está podendo sair de casa e quer também esse envelope de gratidão, você vai fazer o mesmo processo. Você vai ligar para a igreja e falar, olha, eu queria receber o envelope de gratidão para eu colocar meus agradecimentos e o pedido de gratidão para o ano, o pedido de oração para o ano de 2021, tá? E aí a igreja vai estar fazendo chegar até as suas mãos esse envelope. Daí você vai colocar esse papel dentro do envelope, junto com a sua oferta de gratidão e trazer para a igreja, tá bom? Essas orações e esses pedidos e essas gratidão vão estar vindo para a mão do pastor, o reverendo João Luiz. Ele vai estar orando pela sua vida e agradecendo ao Senhor pela sua vida. Ah, pastor, eu queria colocar lá meus pedidos de oração, mas no momento eu não tenho uma oferta de gratidão para colocar, eu só tenho, você sabe a sua realidade. Não tem problema, faça chegar também um envelope com o seu pedido de oração e a sua gratidão, tá bom? Não tem problema algum. Vamos estar agradecendo ao Senhor pelos dízimos e ofertas, e você vai estar aparecendo aí no seu televisor, no seu celular, a conta da igreja. Você que quiser participar desse momento, você pode fazer por transferência também,
Tá? Você que é membro aqui da igreja já sabe como é que funciona todo o fluxo, né? Você que não pode vir à igreja, mas quer que o seu dízimo e a sua oferta chegue aqui à igreja, somente 2 pessoas na igreja estão autorizadas a ir na casa dos irmãos, que é o presbítero Aguinaldo e o nosso tesoureiro Sandro. Tá? Os demais irmãos que estão nos acompanhando podem fazer essa transferência aí pelo Banco Santander e também temos agora a conta do Itaú, tá? Vamos agradecer ao Senhor? Pai, nós te agradecemos por esse momento de gratidão, dízimos e ofertas, Senhor. Depositamos no teu altar, ó Pai. Somos gratos a ti. Pedimos a ti, Senhor, continue abençoando o teu povo, continue abençoando a tua igreja. Nós cremos que o Senhor tem o governo de todas as coisas. E por mais que estamos enfrentando esse momento de pandemia, nós nos agarramos à tua palavra com fé, Senhor. E cremos que o Senhor está governando tudo e todos. Abençoa, Senhor, esse teu irmão, esse teu filho, Senhor, poderosamente, em nome de Cristo Jesus. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento e por esse privilégio, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Vamos orar, querido? Você continua abençoado na sua casa, para a glória de Deus? Pai, nós te agradecemos por esse culto, nós somos gratos a ti. Que essa palavra, Senhor, que foi semeada, possa permanecer em nossos corações, Senhor, para a glória do teu nome, que possamos colocar em prática tudo aquilo que ouvimos e aprendemos para a tua glória e para o teu louvor, Senhor. Em nome de Cristo Jesus, amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno e bondoso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, seja com você, meu irmão e minha irmã, e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face dessa terra, não somente hoje, mas para todo sempre, e todo o povo de Deus diz, amém. Fica na paz, Deus te abençoe, em nome de Jesus. O nosso vídeo acabou, mas a gente quer te agradecer muito por ter nos acompanhado até aqui. Antes de você sair, não se esqueça de inscrever-se no nosso canal, curtir esse vídeo que você acabou de assistir e clicar no sininho para ativar as notificações. Não se esqueça de marcar a opção Todas, assim todo vídeo novo que subir no nosso canal vai aparecer na sua barra de notificações. Nos acompanhe também nas nossas redes sociais, Igreja Presbiteriana de Piraquara, no Instagram e no Facebook. E compartilhe esse vídeo se você foi edificado.